amigo, irmão, e a namorada dele, Damares, fica em pé, por favor. Namorada do Joana há quantos anos? 33. Dá uma olhada para essa turma aí, isso aí é Damares. A Damares é uma pessoa que eu já falei aqui uma vez, lembra? Que a gente estava numa reunião, numa sala de estudos, e eu pedi para as pessoas se apresentar lá, e ela quase me bateu, porque teve que ficar em pé no monte de algumas pessoas e falar o nome dela. Depois eu vim embora, falei, nossa, a Damares ficou com vergonha de falar o nome dela na frente de todo mundo lá. Aí quando eu estava aqui em Araras, fiquei sabendo que a Damares estava pregando em praça pública, ela e a sobrinha dela, não sei quem, está vendo? Amém? Deus faz milagres. Glória a Deus. Obrigado, Damares. Pode sentar. Juvenal, por favor, a igreja é sua. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar pelo pastor Juvenal. Sentados mesmo, vocês estendem suas mãos para cá, por favor. Pai, quero te abençoar o teu filho mais uma vez nesse dia. Glória a Deus. Te louvamos pela viagem dele, por ter chego aqui em paz. E te louvo, Senhor Deus, porque ele dedicou sua vida a te servir. E aqui está, Senhor Deus, como porta-voz da tua palavra. Pai, seja com ele nessa noite mais uma vez. Que a tua palavra fale ao nosso coração, como tem falado, Senhor. Usa, Pai amado, para edificação, exortação e consolação das nossas vidas. Tudo, simplesmente para o teu louvor e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, gente do céu. A paz do Senhor, gente de Deus. Que bom, viu? Fiquei tão feliz quando o Neto me chamou para cá, porque eu não aguentava mais ficar lá sem ninguém me chamar. Quase que eu venho de oferecido. Eu sempre falava, eu estou com tanta vontade de ir lá em Araras, e acho que tinha uns 2 dias que a gente tinha conversado no café da manhã, né? Uns 2 dias, sei lá, que eu queria vir aqui, mas aí o Neto me ligou. Falei assim, mas olha que barbaridade, viu? Vamos então, queridos, muito felizes, muito cheio de regozijo, ver o que é que o João, apóstolo do Senhor Jesus, deixou relatado para nós no capítulo de número 6. Glória a Deus. Capítulo 6. Vamos ler a partir do 51. Glória a Deus. 6:51 do Evangelho do Senhor Jesus, conforme a Escritura de João, diz o seguinte: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Glória a Deus. Meus queridos, coisa boa
é comer pão. Eu gosto de pão, a minha namorada gosta de pão. A gente come pão todo dia, pelo menos 2 vezes por dia. E ela fala que o melhor café do mundo tem que ter pão. E o café lá em casa é uma coisa que a família inteira conhece. O café lá na casa da Damares. Então, comer pão é muito bom, mas comer um filão desse aqui proposto, aí é bondade ao cubo, né? E você sabe, obviamente sabe, mas vou fazer um questionamento, mesmo sabendo a resposta. Você sabe certamente o que é víscera? Víscera é a fissura. Víscera é a entranha. Víscera é o interno da estrutura biológica, fisiológica do homem. Essa é o conjunto das vísceras. A tripa, os rins, a bexiga, o bofe, o fígado. Todas essas coisas fazem parte das vísceras. E você sabe o que é visceralidade? Visceralidade é um ato em cujo qual o envolvido se envolve de modo tão extremo que não é um envolvimento superficial, é um envolvimento visceral, um envolvimento com as entranhas, um envolvimento profundo, pleno, completo, total. Não pode ser confundido com paixão, porque paixão é passageira. O envolvimento visceral não é passageiro, porque ele não é um ato fora do praticante do ato. Mesmo que a prática seja externa, é uma extensão daquilo que ele é. Ele se projeta no ato. Não é apenas cultura, porque não é um produto mental. É uma participação da integralidade do ser que pratica o ato. Isso é visceralidade. Não é transe nem hipnose, porque o indivíduo que pratica está plenamente consciente, ele está no controle absoluto de cada movimento que compõe o conjunto do seu gesto. Ele está consciente, não é produto da ayahuasca, não é produto do santo daime, não é produto de um baseado de meio metro, não é produto de um estímulo ou um constrangimento externo. Não, o envolvimento visceral não significa que tem navalha na carne, não tem espinho na ilharga, não tem ferrão na costela. O envolvimento visceral, ele é a projeção do próprio ser num ato voluntário, espontâneo e fluente. E interessante, querido, num envolvimento visceral, o indivíduo se mistura de tal modo com a sua prática que ele se confunde com a prática. Por exemplo, quando eu digo Silvio Santos, imediatamente você se lembra de alguém que teve um envolvimento tão
visceral, nada superficial, ninguém forçou, ninguém pôs a arma na cabeça dele, é uma coisa que não é nem paixão, porque perdura há quanto tempo? É um envolvimento visceral. O envolvimento visceral faz com que aquilo que o indivíduo pratica se confunde com a própria pessoa do indivíduo. O ato não é um ato à parte dele, o ato é ele, é a extensão dele. Esse é o envolvimento visceral. Existe uma causa e o causador. No envolvimento visceral, a causa e o causador tornam-se uma coisa só. Agora, quando eu olho para Jesus, em tudo, lendo os evangelhos, mesmo o Atos dos Apóstolos, o Apocalipse, todas as manifestações de Jesus que estão relatadas na Bíblia, eu percebo que Jesus Cristo, no trato com as questões pertinentes à causa do seu Pai, Deus, ele tinha sempre envolvimento visceral. Jesus se confundia com o reino, porque o envolvimento era visceral. Jesus se confundia com a palavra, porque a palavra não era decorada, não estava na mente, era um envolvimento visceral. A palavra brotava das entranhas profundas do seu ser, é como se fosse a latência do seu existir. Tanto é que ele é o verbo palavra, porque o envolvimento é tão visceral que a palavra não é separada do que fala. A palavra e o falante são uma mesma coisa. Porque o envolvimento não é mental, não é cultura, não é transferência aprendida na escola. É algo que está tecido numa dimensão muito mais profunda. E interessante que, de algum modo, o Senhor Jesus sempre estava determinado, estava claro na sua mente o desejo, não o desejo, eu acho o desejo pouco, eu acho que estava claro a consolidação de um projeto que estava dentro dele, como fato imutável. O projeto era estabelecer que cada um dos seus discípulos, não os 12, mas cada um dos discípulos, sejam os 500 que se espantaram depois da ressurreição, sejam os 5.000 que estavam comendo pão lá com ele, seja os 12, seja os 3.000 que se converteram lá no discurso do Pedro, seja aqueles que foram se convertendo depois, seja os mártires da era da igreja dos mártires, seja você, todos os discípulos, todos os seguidores. Jesus estava claro que o desejo maior, não o desejo, eu falei de novo a palavra que eu não queria, não é apenas um desejo é pouco, era um propósito arraigado, claro, dentro de si, de fazer com que cada indivíduo fosse exatamente aquilo que ele era no trato com estas coisas que demandam visceralidade. Todas as coisas que demandam envolvimento visceral, que o Senhor Jesus se portava de tal modo, o projeto é que cada indivíduo que tomasse o seu nome também tivesse exatamente a mesma postura de envolvimento visceral com aquelas coisas com cujas quais ele se envolvia nesse nível. E por isso, o projeto era que
os seguidores, mais que seguidores, fossem faísca sua, respingos seu. O Cristo com envolvimento visceral e os pequenos cristos, os cristãos, pequenos cristos, também com envolvimento à semelhança da fogueira primordial, à semelhança da massa primeira. E todos os cristãos, como respingo, como fagulhas, como pequenos cristos, tendo a mesma postura e a mesma condição dele. Tanto é verdade que ele tinha o projeto e o plano de que você fosse um Cristos, um pequeno Cristos, um cristão. Tanto era projeto dele, que ele fala a respeito do trigo. Lembra da história? Se o grão de trigo cair e não morrer, se não cair e não morrer, fica ele só. O que é a história do grão de trigo? Se não o projeto de perpetuar a existência do Cristo através dos cristãos espalhando-se por toda a terra. A história do trigo é essa. Porque ele fala que se o grão de trigo cair e não morrer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então veja bem, imagina um grão de trigo. Imaginou? Um grãozinho. Você recebe um grão de trigo, e o que é um grão de trigo na tua mão? Uma semente, é uma promessa, é uma potencialidade, é um possível, uma possibilidade. Se você pega o grão de trigo, bota num vidrinho, com todo carinho, como um tesouro rico, e bota lá na prateleira. E todo dia você vai tirar o pó do vidrinho, porque você gosta muito daquele grão de trigo. Então guarda, não deixa nem a empregada limpar o vidrinho, é você que limpa. E passa 1 ano, e passa 2, e passa 3, e você tem o teu grãozinho de trigo. Mas se você decidir pegar o grão de trigo e jogar lá no quintal da tua casa, aí o grão de trigo vai morrer. É isso que Jesus está falando. O grão de trigo vai morrer, e morrendo o grão de trigo, do rebento do grão de trigo brota uma planta. E na ponta da planta vai ter um cacho, e um cacho de trigo são 100 grãos. Se você joga 100 grãos na terra, você vai ter um saco de trigo. Se você joga um saco de trigo, você vai ter um caminhão de trigo. E se você joga um caminhão de trigo, você vai ter 30 vagões de trem de ferro enfileirados, todos cheios de grão de trigo. E se você pega um grão de trigo em um desses 30 vagões, escolhe um só e olha para ele, ele é exatamente igual ao trigo número 1 que estava no vidrinho. Não é diferente. Qualquer um dos 30 trilhões, zilhões, quatrilhões de grãos que estão dentro do trem de ferro são exatamente, porque senão não é trigo, pode ser jiló, pode ser pepino, mas trigo não é, porque se for trigo, tem que ter a mesma estrutura, o mesmo formato, o mesmo modelo, o mesmo conteúdo, a mesma textura, o mesmo cheiro, o mesmo peso, tem que ser exatamente igual. E o Senhor Jesus falou que ele, o grão de trigo, cair na terra, tinha que morrer para não ficar no vidrinho, para ver você igual a ele, para fazer a obra que ele fazia, porque não podia parar a obra não pode ir para a tumba junto com o defunto, a obra tem que continuar, porque o defunto vai se levantar e a obra tem que ser consolidada. A morte de Jesus foi a possibilidade de nascer
milhões de Jesus pela terra. Estou falando de Jesus, mas é claro que é o Cristo. Porque Jesus era o filho do José da Maria, né? O Cristo, a morte do Filho de Deus, do grão de trigo, foi a possibilidade da multiplicação do projeto, a multiplicação do plano, a multiplicação dos milagres, porque agora não é um na Palestina, agora é vocês todos a fazerem os mesmos milagres. Agora não é um que recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão após o batismo e saiu fazendo tudo o que fez. Agora são milhões cheios do Espírito Santo para fazer a mesma obra que ele fez. Por isso que ele disse, vocês vão fazer esse que eu faço e vão fazer maior ainda. Esse é o plano. Cada um grão de trigo. E ele ainda vaticinou que o trigo de amanhã teria uma potencialidade superlativa em relação à potencialidade dele que estava ali na Palestina. Vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Às vezes as coisas não são encaradas por nós do modo como Jesus encarou. Por isso que as coisas acontecem muitas vezes de modo tímido, porque nós estamos aquém do raciocínio dele. Se a gente alinhar o nosso raciocínio com o raciocínio dele, então muda o compasso do nosso existir na terra como filhos de Deus. E eu não gosto de falar que é desejar, que Jesus desejou, porque parece que desejar assim... Está com vontade, mas não é só vontade. Por trás dessa vontade havia um projeto, um plano traçado, desenhado. Lá na eternidade, que ele chegou com um projeto debaixo do braço. E ele veio para cumprir tudo o que estava escrito a respeito no projeto. Veio para cumprir tudo. E às vezes alguém falava assim, Senhor, essa parte aí não cumpre não. Ele, para trás de mim, Satanás. Tem que cumprir tudo. Não, senhor, não precisa se batizar, não. Eu que quero me batizar. Não, tem que cumprir tudo. O projeto não pode pular nenhum item, tem que cumprir tudo. Ele falou assim, olha, a hora de vocês é qualquer hora, a minha não, eu tenho agenda. Vocês não têm hora, a hora de vocês é qualquer hora, vocês não têm tempo, o tempo de vocês é qualquer tempo, mas o Filho de Homem tem todos os dias contadinho, cada item está na pauta, vou cumprir todos. Então, era um projeto muito glorioso com o qual Jesus chegou cá entre nós. Mas Jesus é do tipo que, tendo em mãos o projeto, ele vislumbrou, obviamente, também a capacitação, o momento da potencialização dos indivíduos para que todos cumprissem aquilo que de fato haveria de cumprir. Porque senão ia ficar só no desejo, só na vontade, e a pessoa falaria assim, eu não faço porque eu não tenho condição, eu não tenho dom, igual a minha namorada falou que não tinha dom de falar em público e não queria falar nem o nome dela, conforme o neto aqui já disse. Numa outra ocasião, ela fazia um curso de homilética com o pastor Elias Crossi, e ela disse que ia pôr ela para pregar, e ela disse que ia fugir do curso. E depois mandou ela ler a apostila, e ela ameaçou ele que se ele desse mais uma apostila para ela ler, ela ia abandonar o curso. Isso significa que o dono desse projeto, ele não apenas tem o desejo, ele tem o plano de fazer com que cada indivíduo tenha todos os elementos necessários, coadunados e alinhados, a fim de que isso se manifeste como realidade diante do mundo. Ele tem os pontos, ele tem os quesitos, ele tem os elementos, ele não fala para você fazer aquilo que ele não te potencializa para que faça.
Ele te dá a condição, Ele te dá o meio, Ele te dá o espírito. Igual lá no tempo dos sacerdotes lá, falava para manter o fogo aceso, mas quem acendeu o primeiro fogo? Quem que acendeu o fogo? Diz que o sacerdote arrumou a lenha, mas quem que jogou fogo ali? Foi Deus. Deus acendeu o fogo. Agora, o fogo não pode apagar. Mas Deus não sai caçando lenha. Você não vê na Bíblia Deus procurando lenha para pôr no fogo. Quem tem que arranjar lenha? Você. Então é um grande jogo, um tabuleiro de xadrez. Você faz a tua parte, Deus faz a dele. A dele você não tem condição de fazer. E a tua, ele tem condição de fazer, mas não vai fazer porque é tarefa tua. Entendeu? Cada um faz a sua parte e no fim a obra é robusta, a obra é significativa. E mais ainda, além de possibilitar, além de dar condição, o Senhor Jesus também democratizou as possibilidades. Isso significa que todo mundo pode, qualquer um pode, não é casta religiosa, não é segmento, não é partidarismo, não é nacionalismo, não é uma tal nação que é dona do fogo, não. Agora, qualquer um pode. Abriu a porteira, reganhou o véu do templo e disse: vem todo mundo, que cabe todo mundo. Pode pecador, pode prostituta, pode fumador de maconha, pode assassino de criança no ventre, pode todo mundo, porque quando vem a ele, ele tem todos os mecanismos para transformar em nova criatura. Portanto, a porteira foi reganhada e foi chamado todo mundo para entrar. Antes não podia. Meia dúzia faz, meia dúzia é dono de Deus. Meia dúzia é dono da grife de Deus. Meia dúzia é dona da patente do Jeová. Agora não. Deus quebrou a patente, liberou a franquia e todo mundo pode vir, porque a farra está só começando. Agora, você sabe o que é simbiose? Irmã Regina, sabe o que é simbiose, irmã Regina? Não sabe o que é simbiose? É uma palavra muito estranha para a maioria, mas eu vou falar aqui só trocando figurinha para a gente chegar num ponto de entendimento para todo mundo e depois você não precisa ficar com essa palavra na cabeça. Pega apenas o conceito. Simbiose é troca plena. Isso é simbiose. Troca absoluta. Imagina que a simbiose, a figura máxima da simbiose é uma mulher grávida, aonde tem uma pessoa dentro de outra pessoa. Viu? Tem gente dentro da gente. Isso, e esse ato dessa troca, aonde a mãe não regula nada para o filho e o filho usufrui tudo e fica como se fosse um só com a mãe. E a mãe é uma com o filho. Ela não é mais, enquanto ela está gestada, ela não é uma à parte do filho que está no ventre, ela é uma com ele. E ele não é um sem a mãe enquanto está no ventre, ele é um com ela. Mas, por outro lado, ele não é ela porque ele é ele. E ela não é ele porque ela é ela. Entende isso?
Isso é simbiose. É uma união visceral, aonde as vísceras de um e de outro usufruem da mesma vida. A vida é uma. E a vida que flui nas entranhas de ambos, liga de tal modo os dois que os dois se tornam um, mesmo sendo dois por causa da vida que lhes dá unidade. Isso aí é uma coisa barbaridade. Isto é simbiose. E interessante que o Senhor Jesus, ele propõe, veja bem que coisa magnífica, Jesus propõe nesse texto lido uma união simbiótica com ele. No texto lido, a proposta de Jesus é que haja uma união simbiótica, onde a vida, que não é a vida dele, Jesus, em contato com a tua vida, que é a tua vida particular e não é a dele, mas uma outra vida, a parte dele e a parte de vocês, que promove uma ligação tão visceral e que flui entre vocês dois e que promove tal liga que você se confunde com ele e torna uma unidade com ele por conta da união simbiótica, usufruindo em plenitude de tudo aquilo que ele é, por conta dessa união, dessa vida. Olha o texto, vamos ver o texto. João 6,53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele propõe para a gente comer ele, para a gente comer a carne dele. Olha, não é isso literalmente? Comer a carne dele e beber o sangue dele, para que haja a união. Quer ver? Vamos raciocinar mais. O 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, a extensão dessa unidade é uma unidade que não vai se apagar quando você expirar. A unidade, a união simbiótica com Jesus, essa união visceral com o Senhor, é tão tremenda a promessa, a proposta dele, que perdura para sempre, porque todos nós havemos de morrer um dia, não é verdade? Será que é possível saber o que eu serei depois da morte? Não é possível, assim, fisiologicamente. Não é possível, porque muitos aqui vão virar excremento de tubarão, às vezes alguns. Porque quando o crente está tomando banho lá no Pernambuco e vem o tubarão para comer ele, e o tubarão pergunta se é crente. Se for crente, ele não come? Ele come. E você não sabe se você vai morrer comido por um tubarão? Se o crente virar excremento de tubarão, não tem problema. Porque crente também morre, queimado não morre? Pega fogo numa empresa, numa casa, se tiver crente lá, o fogo queima o crente também e ele vira cinza. Tem gente que aqui que vai virar terra, tem gente que pode ser que vire excremento de tubarão, e tem gente que pode ser que vire cinza. Mas a união simbiótica, a proposta de Jesus, ela suplanta qualquer estado da matéria, porque o Senhor Jesus está falando que quem come a sua carne e alimenta-se do seu sangue, mesmo que esteja morto, mesmo que seja
o que for como estado final da sua matéria, vai ouvir a voz dele. Vai ouvir, e alguns brotarão do mar, e outros levantarão das cinzas, e outros brotarão da terra, mas todos vão ouvir por conta de que a união simbiótica, ela transcende tudo aquilo que o homem entende como estado natural da matéria. Por isso que ele diz assim, ó: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não é só para essa vida, é para sempre. Não tem como destruir nem o organismo de tubarão, nem as chamas de fogo, nem o poder consumidor da terra. Nada pode anular esse ato se o indivíduo decidir entrar em união visceral, em relacionamento com visceralidade com o Senhor Jesus, o Senhor da vida. E aí continua o texto no 55 dizendo assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Olha só, quando se come alguma coisa, a coisa comida vira o comedor da coisa. Não é? Quando se come alguma coisa, a coisa comida vira o comedor da coisa. Veja bem, você gosta de bife, um churrasquinho? Se você come uma picanha lá no churrasco, a picanha cai no teu estômago. A partir do momento que ela cai no teu estômago, entra em processo, vira o quilo, né, que é chamado, que é aquele sucão leitoso. Era a picanha enquanto estava lá no boi. Saiu do boi, foi para a brasa, você comeu, aí já começa a transformação. E ali, por processos já definidos, o organismo separa tudo. Tem um pouco daquele bife que agora vai para o teu cérebro. Um pouco daquele bife vai para a tua orelha, um pouco vai para o cabelo, outro pouco vai para a unha, outro vai para o fígado, vai para o rim, vai para o dedão do pé, vai para o teu corpo inteiro, e o bife se espalha e vira você. Então a coisa comida virou o comedor da coisa. O organismo do boi é um complexo laboratório que transforma capim em boi. Não é assim? Eu sou vegetariano também. Eu sou vegetariano, eu só como capim processado pelo organismo do boi. Porque o organismo do boi é um complexo laboratório que transforma capim em boi. Capim, o boi come o quê? Só capim, não come cenoura. Tudo que ele come é capim, e tudo que ele é capim processado. Agora, as religiões, toda religião é boa. Eu gosto de religião. Eu sempre gostei. Desde quando eu não era crente, eu gostava de religião. Gosto de todas. Gosto do kardecismo, gosto do budismo. Eu acho tudo muito lindo. Verdade. Por exemplo, o budista
fica lá com aquela paz, e meditando, não pode matar a formiguinha, porque quem sabe aquela formiguinha foi a tua avó no passado. Isso é feio ou é bonito? Eu acho lindo. Os macumbeiros aí, os kardecistas, para não falar macumbeiro, porque é muito feio, né? Falar assim, macumbeiro, né? Embora eles sejam macumbeiro mesmo. Mas os kardecistas, chega no final do ano, eles reúnem os amigos e pegam um monte de presente, vai nas comunidades carentes, distribui um caminhãozão de presente, de cesta básica, para todo mundo. Isso é feio ou é bonito? É bonito, eu acho lindo. As religiões eu acho todas muito lindas. E por isso eu até gosto delas, eu não acho ruim, eu não tenho asco de religião, não. Eu gosto de todas as religiões. Só que quando é para mim, para a minha vida, eu não quero religião, porque religião não me interessa para mim. Eu acho elas bonitinhas. Mas eu não estou importando quando se trata da minha vida, da minha alma, da minha eternidade, depois que eu partir dessa vida, eu não quero saber de coisa bonitinha. Bonitinha é legal para tirar foto, para sair na revista. Mas foto e revista não resolve o meu problema depois que eu partir daqui. Então eu quero o feio. Eu quero um homem pendurado, sangrando na cruz, todo furado e gritando, chorando. Oh, papai, por que você me abandonou? É feio ou é bonito isso? É muito feio. Não vai dizer que você acha lindo essa cena. Um homem sangrando, pendurado, a Bíblia diz que ele foi moído. Já imaginou? Já viu carne moída? Quando Mel Gibson mostrou aquele filme lá, as pessoas ficaram escandalizadas. Ah, mas isso é exagero porque não leu a Bíblia. A Bíblia diz que ele foi moído. Sabe o que é isso? Foi moído e não quebrou um osso. Significa que havia um esqueleto pendurado na cruz, cheio de carne moída em cima. Isso é verdade. Essa cena não é bonita. Essa cena é de estremecer, é de balangar as entranhas, é de fazer qualquer um soluçar, desmaiar. Tem gente que desmaia de ver sangue. Você imaginou contemplar uma cena dessa? Mas a Bíblia diz que ele, aquele da cena feia, ele escreve no DNA. Ele tem poder para interferir na estrutura construtiva do ser. Ele propõe para eu comer a carne dele. Sabe por quê que ele quer que você coma a carne dele? Isso é símbolo, é claro que é símbolo. Sabe por que ele quer que você come a carne e bebe o sangue dele? Porque ele quer estar, não como religião bonitinha, na tua mente. Não é como um comportamento cultural. Ele quer estar ancorado na estrutura construtiva do teu ser. Ele quer participar das tuas entranhas. Ele quer ser você come, e ele é a coisa que será comida, e você será a coisa comida. É a questão do trigo. A proposta é que você seja ele. Entende isso? A proposta me come, porque se você não me comer, você não tem aquilo que nos une visceralmente. A vida não flui livremente entre eu e você, porque a união não é simbiótica. A união não é uma religião a mais. Não é na mente. Não é um ensinamento que você decora e sai praticando aí para aparecer bem nas fotografias. Não. Ele quer fazer parte da tua unha. Você me come, porque eu quero fazer parte da tua unha, do teu fio de cabelo. Você me come e eu vou me espalhar dentro de você. E eu estarei na estrutura construtiva daquilo que se chama pelo teu nome e que traz um RG com o número do teu.
A proposta de Jesus é indissolúvel por conta disso. Ela é perene por conta disso. Ele vai no DNA. Eu fico meditando, tem um hino aí que fala assim, acho que é como Zaqueu, parece, que fala, entra na minha casa. Então, aquele hino eu sempre ouvi ele diferente. Eu acho que nem o moço que escreveu imaginou que estivesse falando coisas tão absurdamente profundas quanto ele disse. Aquele hino, quando aquele moço escreveu, ele estava na dimensão superior, estava no Santíssimo, estava diante de Deus. Porque aquilo que foi dito não é dele. Eu vejo o que ele disse. Eu fico imaginando lá no Éden, tudo era perfeito. Adão perfeito, um homem perfeito. Mas aí, isso já é comprovado cientificamente, a ciência só não tem como cumprir isso, mas a proposição já está estabelecida. Basta chegar o tempo, segundo a ciência, de tecnologia tal que possibilite a cumprir o proposto. Que é o seguinte: todas as doenças do homem podem ser curadas se houver como acessar a estrutura construtiva do ser, que é o nosso DNA. Então, aquela aspiral do DNA com aqueles bastões assim atravessadinhos, que todos eles têm número. Então, assim, quando estava tudo em harmonia, o homem saudável, inteligente, usufruindo plenamente da sua capacidade racional, 100%, mas aí entrou o pecado. Quando entrou o pecado, houve um susto, um trauma na estrutura, que o bastãozinho 324 escorregou e caiu lá para o 32. Aí o homem ficou irritado. O 32 se agitou, foi lá para o 444, aí o homem adquiriu sífilis. Aí o 44 foi lá para o 9.942, pulou para aquele lugar, aí veio o câncer. Todas as doenças é uma confusão causada de tal modo, e também o homem começou a morrer no dia que nasce. Vai morrendo devagarinho, vai morrendo, até que morre tudo, e aí enterra. Mas ele começa a morrer no dia que nasce. E aí veja só, a ciência supõe que se te conseguir acessar o DNA e arrumar tudo, pega o 42, leva ele lá para cima, põe lá no lugarzinho dele, não tem mais diabetes. Pega o 44 que está lá com a perninha pendurada, vai, gruda ele no lugar certo, no outro ponto da espiral, pronto, já não tem mais câncer. E até um determinado arranjo lá no DNA que o homem não morre mais. É só arrumar lá, não morre mais. E aí eu fico cantando aquela música. Eu fico imaginando a minha casa toda bagunçada, com potencialidade para o pecado, para a maldade, para a malícia, para a doença, para a desobediência, para a irreverência, para a bagunça, para as gavetas reviradas, para a confusão, para desrespeito, para um monte de coisa. Eu tenho a potencialidade em mim. Mas aí eu pego e falo para Deus quando estou cantando: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, cura tudo, mexe na minha estrutura construtiva do ser. Mexe na minha estrutura e a minha coluna vai ficar sarada. Mexe na minha estrutura e eu não vou sentir tantas dores mais. Para Deus é fácil. Eu fico imaginando que é fichinha para Deus consertar tudo, porque Ele conhece a estrutura do ser.
Ele tem poder de acessar o meu DNA e mudar assim, e aí eu não morro mais. Na eternidade, Ele só vai fazer isso. Ele me ressuscita, muda a minha estrutura, conserta tudo que estava tudo desarranjado e pronto. É fichinha, já está tudo programado. A eternidade já está programada no projeto primário. Eu não quero saber de ser bonitinho. Eu não quero religião bonitinha. Eu quero o feio, porque o feio, ele é o Senhor da vida. Ele tem acesso ao meu DNA, ele escreve a minha estrutura. Ele quer se ancorar, ele quer se misturar comigo e ser um comigo. Ele falou lá na oração sacerdotal de João 17, Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um, tudo misturado com nós. Eu no Senhor, o Senhor em mim, eu neles, Ele em nós, e tudo uma sopa só, Deus. Se você estiver em mim, a minha palavra em você, então a gente se misturou, e você é eu, e eu sou você, e você pede qualquer coisa e te será feito. O nível de Jesus, a proposta de Jesus, ela vai além de qualquer ideia, de qualquer fundador de religião tenha imaginado. Religião é boa, mas eu não quero. A Damares, foi ontem que você escreveu isso no Facebook? Uma moça aí que estava na igreja e agora foi lá, vou dar uns olê lá e tomar umas baforadas de coisa, engolir umas marafas e umas fubangas na cara. E agora ela pôs lá no Facebook que está feliz com a sua religião e fica provocando, falando da sua religião dela, toda vestida de branco, com aqueles negócios cheios de... aquele alguitar na cabeça, né, cheio de coisa. E aí a Damares falou assim, porque ela foi ovelha da Damares, era pequenininha assim, quando era dos jovens lá, né. E aí a Damares pegou e aconselhou muitas vezes ela, mas ela sempre se esperneando e tal. E a Damares ontem falou assim, olha, se você gosta da tua religião, vai em frente. Ela fica falando que ama a religião dela, que o orixá dela não sei o quê, blá, blá, blá. A Damares falou assim, então se você gosta da tua religião, fica com a tua religião. Você está feliz com ela, abraça ela, vai em frente. Agora, eu não gosto de religião, estou fora. Para quem entende, né? Um pingo é letra. Estou fora. Religião é bom para quem gosta de ganhar dinheiro com a fé das pessoas, é ótimo religião. É a melhor coisa que tem. É melhor do que empresa, é melhor do que indústria, é melhor do que boteco. A melhor coisa para ganhar dinheiro é a religião. Porque a gente vende chavinha do céu, a crentalhada compra. Vende tijolinho para construir a casa na eternidade, a crentalhada compra. Vende o potinho azul para ungir a porta, a parede, o carro, não sei o que, a crentalhada compra. E vai amontoando dinheiro em cima de dinheiro. A coisa melhor que tem para ganhar dinheiro nesse mundo capitalista hoje é religião. Com R$2 você compra uma Bíblia na Conde de Sarzedas, passa lá no CEAGESP, cata um caixote de verdura vazio, leva para casa, põe na esquina, aluga uma garagem, sobe nele, abre a Bíblia e começa a dar seus pulos lá, que logo vai começar a encher. E aí você começa a vender, fazer promessa, bota a faixa de campanha lá para vencer o diabo, para não sei o quê. E aí vai enchendo, vai fazendo promessa vazia, começa a profetizar, profetiza isso, profetiza aquilo, levanta o moral das pessoas, não fala de Jesus Cristo feio, fala só de coisas lindas, de flores e não sei o quê. E aí pronto, vai enchendo e vai faturando, pode comprar teu jatinho, compra a tua fazenda, o teu aras, compra o teu apartamento lá nos Estados Unidos, e aí, rapidinho. Mas eu não quero. A questão de Jesus Cristo, a proposta de Jesus, é um relacionamento em outro nível, um relacionamento visceral, ao ponto de quando você andar pela rua, você sente que Jesus está andando através dos teus pés. Quando você falar, você sabe que Jesus está falando através da tua boca. Quando a gente entra nessa dimensão,
a vida ganha outro sentido, porque agora eu não preciso nem eu estou com medo de ser confundido em falar uma coisa aqui, mas eu vou falar, depois o pastor conserta aí, né? É claro que tem contexto. Você não precisa nem orar mais. Sabe por que eu não oro mais? Porque eu não paro de orar nunca. Não é que eu vou orar, é que eu não paro de orar, eu estou o tempo todo orando. Eu tenho apenas um momento de meditação, uma pausa lá que eu entro no Santíssimo e adoro a Deus, fico ali feliz, falo línguas até da cãibra no pé da língua e fico feliz da vida e saio dali radiante, sabe? Mas aquele não é o meu momento de oração, porque eu não paro de orar nunca, nunca. Eu não sei mais o que é parar de orar, porque o tempo todo estou dando risada, dando risada com o neto lá, e dentro de mim está o pulso da oração, porque a oração não é mais uma reza, a oração não é um conjunto de palavras, a oração é um pulso, como a batida do coração, que a mamãe traz a barriguinha dela, e a gente encosta lá assim, e fica, sabe aquele negócio que passa um sebo na barriga da mãe, passa um negócio assim, e fica o coraçãozinho batendo na televisão? É ultrassom. A gente vê o coraçãozinho lá batendo. É a mesma coisa, a mamãe sente o coração bater nessa união simbiótica, nessa visceralidade plena, nessa troca sem limites com um ser que habita dentro, nessa troca sem limite com Jesus que está ancorado nas entranhas do meu ser, porque eu fiz parte da sua carne e do seu sangue, sabe, esse Jesus presente, e o pulso do meu coração é o pulso da eternidade dentro de mim. A eternidade pulsa aqui, eu estou sentindo, e eu não sinto no coração, eu sinto no ser, na estrutura construtiva do meu ser. Eu tomei consciência disso, porque esta é a realidade de todo crente, até o crente que não sabe disso. Porque não depende de saber para ser, depende apenas de estar em Jesus, em fazer parte do corpo de Jesus, participar da carne e do sangue do Senhor. A eternidade pulsa aí, a oração não cessa, o fogo não apaga. Ele acendeu o fogo, e o fogo não apaga, e eu ando na presença dele, e eu comungo com ele, e eu estou o tempo todo em estado de aleluia, em estado de aleluia. De vez em quando brota um aleluia pela boca, mas não significa que eu estou em estado de aleluia só quando digo aleluia. Esse é o estado do ser daquele que teve uma união simbiótica, uma união plena, que o Senhor Jesus entrou, e a partir desse momento, já não sei se sou eu quem vivo, ou se é Cristo que vive em mim. Misturou tudo, não sei se eu sou ele, se ele sou eu, não sei mais, já perdi. Quando eu canto, eu me enchi tanto de gozo a hora que estava cantando, que parece que eu nunca tinha pensado nisso quando estava cantando aquele hino. Deixa eu ver qual foi, parece que foi o segundo ou o terceiro, que fala que ele cresça e que eu diminua. Sabe, naquele momento, porque às vezes a gente pensa assim, que diminuir-se para que ele cresça, às vezes não é bem compreendido, parece que eu tenho que me anular. Quem propõe a nulidade dos indivíduos é o budismo, não é Jesus, é uma religião. Jesus propõe a turbinada do indivíduo, Jesus propõe o resgate da hominalidade do indivíduo homem. E quando eu canto que ele cresça e que eu diminua, aí eu tive pensando que ele cresça em mim. E que quando as pessoas veem, eles consigam ler
uma carta que aparece menos o eu e aparece mais o ele em mim, não fora de mim, mas em mim. Porque ele sou eu e eu sou ele, porque ele entrou em mim, se ancorou em mim e se misturou comigo. Então que apareça muito dele em mim. Porque ele está aqui entranhado, amalgamado, misturado. Então ele cresce. Ele vai crescendo e ele aparece na minha cara. Ele aparece no meu gesto, porque agora eu manifesto Deus. Eu fui resgatado, restaurado do meu estrago primordial, para que a partir de então eu manifestar o projeto primordial, que era do homem que manifesta os atributos de Deus. Que ele cresça através do meu falar, que seja a fala dele. Através do meu cultuar, que eu fico pensando. Eu estava vindo de carro e ouvi uma mensagem, não me lembro exatamente do que, estava falando uma mensagem no rádio, e aí eu fiquei pensando assim, que o Senhor Jesus, eu ficava pensando assim, no tipo de mensagem, estava ouvindo com a Damares, aí eu fiquei pensando assim, uma pessoa abriu uma religião e estava vendendo um tijolinho por R$700. Um tijolinho desse tamanhozinho assim, ó, de barro por R$700, né? Aí eu fiquei pensando assim, será que se Jesus, o Jesus, filho do José e da Maria, se ele estivesse aqui hoje, suponhamos que ele fundasse uma religião dele, entendeu? Só para raciocínio. Estivesse aqui hoje, morasse lá na rua Azor Silva 357. E aí, ele fundou uma religião, alugou um cômodo desse, abriu uma igreja. Será que ele, conhecendo tudo que você conhece dele, examinando as escrituras, as atitudes, o comportamento, será que ele ia vender tijolinho? Será que ele venderia tijolinho? Cabe no caráter dele? Cabe no perfil dele? Então, quando eu vendo tijolinho, eu não estou manifestando ele. Eu preciso fazer coisa, tudo que eu fizer nessa minha vida, eu preciso imaginar que quando eu faço, é preciso que ele esteja fazendo, seja ele. Eu sou apenas o agente, mas quem faz é ele. Porque convém que ele cresça, mas cresça não fora de mim, cresça em mim. Em manifestações através de mim. Eu quero ser pai como ele seria o pai. Eu quero ser marido como ele seria um marido. Eu quero ser filho como ele seria o filho hoje. Eu quero ser cidadão como ele seria, do jeitinho que ele, porque convém que ele cresça. E que eu diminua, seja menos eu e seja mais ele, porque ele está definitivamente participante da estrutura construtiva do meu ser. Vivemos nessa feliz união simbiótica, com visceralidade plena, em mim e nele, nas nossas entranhas, a mesma vida flui de tal maneira que eu me misturo com ele, que eu sou ele, que ele sou eu, e assim nós vamos tocando a nossa vida, e nem a morte pode anular isso, porque isso é tão forte, porque mesmo que eu me torne excremento de tubarão, ou cinzas, ou pó da terra, daqui 1000 anos, ou daqui 2000 anos, ou seja, o que for, quando ele me chamar, vai haver uma resposta, e eu vou levantar, e falar, presente é eu, falou comigo, falou comigo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Vamos ficar de pé, amado. Acho que não tem melhor coisa agora a fazer do que cantar uma música. Mesmo porque a gente gosta de cantar, mas não é só porque a gente gosta de cantar, mas é porque perceba aqui comigo que vai expressar melhor o impacto dessa palavra em nós,
se nós manifestarmos numa canção. Podemos cantar Maravilhosa Graça? Amém? Porque é exatamente isso que nos alcançou, maravilhosa graça. E a letra dessa música fala o início, meio e fim da nossa carreira como ser humano, antes, durante e depois com Jesus. Então preste atenção nessa canção, mas cante com fervor e adore ao Senhor ao mesmo tempo, em nome de Jesus. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou, quão preciosa é para mim a graça do Senhor. Eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. E se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Será pra sempre meu. Será pra sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia
Aleluia! E, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tão maravilhosa graça que tem se manifestado a nós dia após dia, mesmo quando nós não percebemos. Infelizmente, Pai, ainda nós não percebemos todo o tempo a tua graça fluindo em nós e nos alcançando, mas nessa noite nós queremos te agradecer, porque se chegamos até aqui, é sempre por causa do Senhor, e se vamos continuar também, será sempre por causa do Senhor. Aleluia. Como nós ouvimos, convém de verdade que o Senhor cresça e que nós diminuamos, para que tudo em nós expresse o Senhor, Pai. Se não temos chegado nesse estado ainda, nos perdoe, Pai. Não sei o que acontece, mas o Senhor sabe. Então nos leve, continue trabalhando em nós, para que de fato cada palavra, cada gesto, cada atitude, por menor que seja, por mais simples que seja, ou até aquela mais extravagante, seja manifestações do Senhor em nós e através de nós, e assim o teu nome seja glorificado todo o tempo através das nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa noite. Quero te agradecer pela vida do pastor Juvenal, sua esposa Damares, pelo privilégio de tê-los aqui, por ouvir essa palavra de maneira tão clara e tão impactante nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor continue mesmo se manifestando através deles, que onde eles forem, Pai, a tua graça se manifeste, e vidas, e muitas vidas venham a ser atraídas a ti, Pai, em nome de Jesus. Guarde-os, livre do mal, ó Deus, e ser com eles o tempo todo, manifestando-se através deles, em nome do teu filho Jesus. Oramos agradecidos. Obrigado por essa noite. Eu quero te agradecer pela vida de cada um que aqui está, Deus, e clamar que o Senhor continue trabalhando em nós, para que em todo o tempo seja o Senhor e não nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós estamos encerrando por hoje. Eu quero lembrar que amanhã, vai ter o outro culto de celebração desse nosso aniversário, mas vai ser horário normal, 6h30, amém? Então vou pedir um favor: se você encontrar com alguém que você viu que não veio hoje, dá um toque, fala, vai lá, vamos participar juntos, vamos celebrar juntos, amém? E eu sei que amanhã o Senhor vai ter muito mais para fazer e acrescentar na nossa vida. Glória a Deus, amados. Tem algum recado, alguma coisa? Amanhã às 10 horas da manhã, nós temos o curso bíblico aqui, vamos começar a trabalhar por temas, então venha, queridos. É só para jovem. A gente nunca faz nada só para jovem, né? Mas eu já perdi os primeiros. E não é por isso que vai perder o ano inteiro, né, irmão? Então, venha, né? Amém? Então, dá um abraço, teu irmão. Diga para ele, foi muito bom tê-lo aqui nessa noite. Espero ver você amanhã, diga para ele. E que o Senhor te abençoe. Amanhã teremos aqui o pastor Rodrigo, de Paulínia, vai estar ministrando aqui. Amém, amados? Deus te abençoe. Boa noite. E até amanhã, em nome de Jesus. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, tão certo como o ar que tu respiras, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.